Literatórios hoje recebe em casa, com muita alegria, com muita satisfação, a autora Sheila Simaniotto, do premiado livro Desesterro, que eu acredito que todo mundo deveria ler, que dá voz a muitas mulheres, dá voz a muitas pessoas invisíveis, tudo isso numa linguagem inovadora. Conta a história da Maria de Fátima, que morava num lugar muito seco, numa terra muito seca, e sai desse lugar procurando algo mais molhado e algo mais consistente. O resto é ler o livro e ouvir que essa pessoa incrível tem para falar conosco. Sheila, muito obrigada por estar conosco. Como é essa história de cultura do estupro? Tem aquela história, né, de que a linguagem é fascista. Sim. Então parece que o nosso corpo também é fascista, né? Não é só falar que a gente acaba dizendo coisas que não são nossas, é fazendo também. Eu acredito que o tempo inteiro os nossos corpos estão controlados por uma certa dança, e a dança, nessa dança social, é muito aceitável e é muito tranquilo que você assuma que o corpo da mulher não é dela. É muito simples isso. E a partir do momento que você assume que o corpo da mulher não é dela, então você pode tomar pra você. É como um banco na rua que você pode sentar ou não. Eu digo abstratamente, eu não digo sobre uma situação específica, porque ela tá em todas as relações. Ela tá, por exemplo, saiu agora, falando que não se pode... Que agora vai poder entrar na casa das pessoas, né? A polícia vai poder entrar na casa das pessoas sem mandado. É basicamente isso, é entrar na nossa casa sem mandado. Essa é a cultura do estupro. Você não precisa pedir permissão, você não precisa de concessão, você não precisa de nada para assumir que um corpo da mulher, que a casa da mulher é sua também e entrar. Tem muita Vila Boinha, muito mais Vila Boinha do que Vila Marta no Brasil. É só para integrar. Vila Boinha é o lugar onde a nossa personagem, a Maria de Fátima, nasceu, cresceu, passou por momentos muito tensos. E Vila Marta é o lugar para onde ela migra. Uma periferia de qualquer cidade onde ela vai em busca de melhores condições. E existe mais Vila Boinha no mundo do que Vila Marta. Eu acho que Vila Marta é o lugar onde a gente acaba ficando quando tá tentando chegar num lugar ideal, numa utopia, sabe? Ela é como se fosse a periferia da utopia, que é o único lugar possível, né? Porque a utopia em si, ela praticamente não existe. E aí, sobre essa questão é super a mesma coisa. A gente fica na Vila Marta, que é essa periferia, que é um pouquinho melhor do que esse lugar anterior, da Vila Boinha, mas ainda assim não é... Não é bom. Ainda precisa ser tratado, muito, claro. É só... Eu acho muito bonita a analogia do livro, né? Que em Vila Boinha, a terra era o elemento mais presente. Então, a mãe da Maria de Fátima, que é a Penha, ela cria calos nos pés, ela sonha que ela não pode mais lixar os pés, eles têm que ser duros para essa terra. É a Cida. A Penha é a avó. A Penha é a avó. A Cida, ela tem essa questão com os pés de criar como se fossem cascos, né? Por essa terra. E os cascos são uma herança de família, né? Porque o corpo da mulher é uma herança de família. E é difícil. E aí tem essa coisa estranha dela chegar em Vila Marta e lá eles estarem escavando a terra, tirando a terra para construir coisas. Quer dizer, é uma realidade muito, muito próxima, né? Sim. Eu queria trazer... Eu tentei sempre colocar uma coisa meio entre o realismo mesmo, assim, mas o fantástico a partir dessa metáfora meio ambígua, sabe? Na verdade, eu falo que é extrapolar a metáfora. Você fala das maçãs do rosto, mas ninguém nunca morde essa maçã. Então, nos desterros, as pessoas mordem a maçã. E aí, acaba falando dessas coisas, né? Que são coisas que estão no campo do imaginário, do simbólico, mas que fazem parte da vida e do corpo. Eu acho que o corpo feminino, ele é feito boa parte de símbolo, assim, então... Doeu pra você escrever? Tem partes muito dolorosas o livro. Sim. Doeu? No teu corpo também doeu aquilo? Doeu, mas assim, o desterro, você sabe, é uma tragédia. Sim. E a dor da tragédia é maravilhosa, porque ela é catártica, né? Então doeu sim pra escrever, mas teria doído mais se eu não tivesse escrito, então... O papel do homem, como você acha que o homem poderia fazer alguma coisa positiva? Eu acho que... Eu acho que o protagonismo das mulheres, sim, mas eu acho que os homens podem contar pra gente, por exemplo, como isso é pra eles. E eu fico interessada, inclusive, numa literatura que tratasse disso. Eu supus, né? Eu criei o Tonho, essa figura, e imaginei como é que é a cabeça desse cara que se acha no direito. Adoraria ler um homem escrevendo sobre esse aspecto, sobre como o animal toma conta, ou se não é o animal tomando conta, o que é, assim. Eu acho que isso seria uma contribuição para a narrativa do que é ser homem hoje,
diante de uma situação em que a gente tá tentando superar essa cultura do estupro que seja, ou machismo. O que a gente quer saber, né? Não é uma experiência que te interessa, assim. Eu fico como leitora e também como mulher. Como é que surgiu o Desterro na tua cabeça, né? Por que ele não foi o desterro e foi o desterro? Eu tava folheando meus cadernos esses dias, né? E aí eu lembro que eu escrevi assim, no comecinho eu escrevi, eu quero escrever um livro sobre a fome. Tá. Ponto. E depois eu continuei escrevendo tudo mais e acabei me perdendo disso. E aí, quando eu terminei de escrever, eu falei, nossa, é um livro sobre a fome. E aí eu lembrei do meu objetivo. Nesse meio tempo eu botei objetivo, eu me perdi, eu fiz um monte de coisas. Não virou o livro que eu achei que ia virar, mas no melhor sentido possível, assim. Não no sentido de que, eu queria mais. Não, no sentido de que o livro me surpreendeu, assim. Por isso que quando falam, tô pensando em escrever, tem coisas que só acontecem quando você escreve mesmo, quando você bota a caneta no papel, no caso, e coisas surgem ali. Então o Desterro surgiu ali, assim, na caneta contra o papel. O que eu sempre falo é que surgiu também enquanto eu surgia, enquanto eu saía do armário sobre ser mulher, né? O livro que eu queria escrever era um livro, aliás, muito insosso, sem graça, não valeria a pena ler. Era um livro que eu não tinha nada pra contribuir naquela história, tem até um rascunhozinho dele, não vou revelar, porque enfim. E o Desterro ao contrário, porque é justamente o ser mulher na máxima potência. Eu acho que eu fui me descobrindo mulher. Parece besta, porque as pessoas acham que você nasce, né? Mas Simone de Beauvoir já disse que não. Torna-se. Essa é a melhor transformação, né? Que nem falam que o melhor artifício de debate é quando você convence a pessoa de que ela teve a ideia. Então, a literatura fez isso comigo. Isso não surgiu da academia. Você é formada em estudos literários pela Unicamp. Não, na verdade foi um combate, assim. Foi o contrário disso, né? Foi a tua resposta à academia. Sim. Você fez a oficina do Marcelino Freire, que, enfim, muito amor, Marcelino Freire. E aí que começou a sair, você começou a deixar um pouco da academia? Não, eu cheguei no Marcelino já com uma versão do livro pronta, assim. Ai, que bacana. Eu fiz 4 meses de oficina com ele, né? Então, quando eu cheguei, eu já tava com uma versão do livro. E aí, foi bacana porque ele deu vários toques e tal. E aí, eu consegui reescrever o livro. Mas eu já tinha a substância ali, um material bem grande pra revisar. E foi um livro escrito em combate com a academia, assim. Eu tava escrevendo o livro e o mestrado. Talvez eu tenha me dedicado um pouquinho mais a um dos projetos. Vocês me digam qual. Nossa, pior que meu orientador é poeta, enfim. Eu não tava nem um pouco satisfeita com o tratamento que eu tava dando, inclusive. Não só, não tô falando da academia, de mim pra literatura, porque a minha graduação foi o máximo, assim. Eu lia muito o tempo inteiro, eu fiz estudos literários. E no mestrado, não. Eu lia mais coisas sobre... mais crítica. E aí eu falei, não, eu preciso ler romance, porque eu preciso tentar me conectar de novo com aquela coisa de escrever. E aí virou o Desterro, assim. Inclusive, pra contar uma história que na academia eu não via sendo contada, assim. Não só na academia, como na escola também. É sempre a coisa da instituição, né? Que fala da migração como sendo um processo de números, não de pessoas. Assim. É quase como se fosse uma massa amorfa vindo do Nordeste. Não pessoas que vivem, que deixam sonhos e criam sonhos aqui e lá, então... Não, ele é um livro completamente corporal. Você consegue sentir as coisas, né? Você tem todas as sensações. Como deu, né? Como na personagem Cida, como é que deu essa força pra ela conseguir largar essa vida difícil? Porque a Cida foi criada pela avó, ela perdeu a mãe no parto da irmã que é deficiente, que não ganhou nome, que não teve direito a nome, porque todo mundo tinha nome de santo. Ela mesma teve uma filha em condições bem adversas, vamos dizer assim, e quebrou essa tradição da família, porque ela viu que não dava muita sorte esse negócio de nome de santa, né, para as meninas. Ela tem uma filha, Scarlett, que tinha tudo para ser um sucesso. E como é que você deu essa força dela? Ela não só foi embora, né? Ela fez coisas antes de ir embora que a gente não vai contar aqui, porque eu quero que as pessoas leiam o livro. Sem spoiler. Eu acho que ela foi arrancando um pouquinho de cada pessoa, assim, dos personagens, né? Tem até o capítulo central é essa história, né? A história da Fátima meio que caçando um pouquinho no Tonho, inclusive, um pouquinho na Penha, a força da Penha, que é uma mulher que a Penha, se quisesse migrar, ela migrava, né? A questão é que ela não queria. Ela queria ficar, mas se ela quisesse migrar, ela migraria. A Fátima, ela pega um pouco de cada, inclusive da mãe. Ela pega um pouquinho de cada um desses personagens, junta nela, e é isso que faz ela conseguir ir adiante. Ou de outro jeito, é a história dela que faz ela conseguir ir adiante. É essa conexão dela com a herança, né? Sozinha ela não ia. No canal, eu tenho por hábito terminar com uma sinopse em 3 palavras. Eu tento dar uma sinopse em 3 palavras. Eu queria saber qual que é a tua sinopse em 3 palavras pro Desterro. Desterro? Nossa, eu preciso de 15 minutos, peraí. Sinopse em 3 palavras. Nossa, 5 palavras.
Pode soltar, viu? Pode soltar. É tentativa e três, mas sair mais de três, eu acho que né? isso aqui sintetiza. É que, na verdade, é quase uma frase, né? O desterro é a coisa do devorar a fome do outro. Aí eu tava tentando botar isso em... Porque mesmo a coisa do corpo feminino, eu acho que passa por essa coisa do devorar a fome do outro. Porque existe um comer essas mulheres, né? Sem spoilers. Sim. Mudou a relação com o teu corpo depois de escrever? Sim. Total, eu não me aceitava. E você realmente se tornou mulher? Sim, foi não, esse eu descobri, livro? assim, eu não teria escrito esse livro com a minha cabeça. Sim. Eu tive que escrever com o corpo. E aí eu descobri o quanto meu corpo é poderoso. E antes disso, ele era insuficiente, assim. E eu não tô falando de magro, gordo, não, que geralmente é o que a sociedade pensa. Eu tô falando em quantidade de braços e asas. E exatamente. Eu queria um corpo mítico, sabe? Claro. E aí eu percebi, não, meu corpo é mítico. O nosso corpo é muito mais do que ele parece, sim, né? Mas é que os símbolos que dão pra gente ver o nosso corpo são símbolos tão pobres, assim. E aí eu sinto que no Desterro eu meio que tive que criar esses símbolos pra... Sabe? Assim, essa coisa da violência... Se fala a violência como sendo uma coisa masculina, sim, né? Mas ninguém pode dizer mais sobre violência hoje do que a mulher, porque é uma violência o tempo inteiro. A violência sobre quem você é, assim. É como se a gente tivesse... Eu gosto muito da metáfora da periferia, assim, do estar longe do centro, né? Tem gente que já acorda no centro. Tem gente que tem que pegar um puta ônibus pra estar onde as pessoas já acordam. É a mesma coisa sobre ser mulher, assim. Pra gente ter um corpo respeitado, a gente precisa pegar tantas conduções que as pessoas nem imaginam. Por uma coisa básica, que é... Olha, esse corpo aqui é meu e ele precisa ser respeitado. A gente tem um veículo de passar isso para outras pessoas? Qual é o veículo de passar isso? Eu acho que é a literatura. Eu também acho que é a literatura. E aí vem a minha pergunta. Por que o brasileiro lê tão pouco a literatura brasileira e latino-americana? Eu acho... Assim, falar agora como estudiosa de literatura, sim, né? A gente teve uma espécie de hiato de uma produção brasileira preocupada com o leitor. Nos anos 90, anos 2000, a gente tem muito poucos livros que estão preocupados com o leitor. Inclusive, se falava muito em... eu não escrevo para os leitores, como se isso significasse um enobrecimento da arte e não uma preocupação com o fato de que aquele livro, sei lá, para mim o livro é uma oferenda, assim, eu escrevo para os leitores. Claro. Lógico que eu não faço nenhuma concessão, dá para ver nos Desterro que eu não faço nenhuma concessão para o entretenimento, por exemplo. Mas eu preciso atingir as pessoas. E nada melhor para atingir uma pessoa do que contar uma boa história, né? E aí eu boto a linguagem, porque eu acredito muito também que é uma boa linguagem, conta uma história melhor ainda. Mas eu acredito que o trabalho agora da gente, leitor, e também vocês que estão com esse canal, é reconectar, né, os leitores com os livros. Mostrar que tem, sim, escritores que estão preocupados com os leitores e preocupados no sentido mais afetuoso possível. Não preocupados porque, eu quero saber o que... Não, mas porque eu quero chegar, sabe? Se você pudesse dar um livro pra Fátima ler, que livro você daria pra ela? Chegou em São Paulo, você daria um livro pra ela, assim? Chegou em São Paulo... Chegou em Vila Marta, né? Você daria um livro pra ler, se ela tivesse essa cultura da leitura? Porque, na verdade, ela sem a cultura da leitura, o que você daria pra ela ler? Eu gosto muito do Cartas de um Sedutor, da Hilda Hirsch. Sim. Eu acho que é um bom livro pra quando você chega em São Paulo. Porque ele fala de desigualdade social, mas ele fala também do quanto a vida é uma imaginação da vida. De saudade também, me fala. Então, acho que é um bom livro pra Fátima. Chegar aqui e dar boas-vindas a ela. Se ela não tem cultura de leitura, talvez, não sei como é que ela ia encarar, assim, mas enfim. Mas eu acho legal isso, dar uma coisa porque é completamente cru e, de repente, passar esse encantamento. Eu acho que a Hilda poderia fazer e a Hilda faz uma coisa de literatura física que foi o que eu estudei pra essa coisa do corpo ser tomado na leitura. O Caderno Rosa e Lori Lambe é a minha escola, assim, pra Desterro. Queria dizer. Eu gosto de pedir, né, pra deixar dicas de literatura brasileira e latino-americana contemporânea pros nossos meu Deus, devia ter falado seguidores. Pode deixar quantas você quiser, assim, não há limites. Não, mas você sabe quando você faz essa pergunta, daí dá um branco na hora na cabeça. Claro, eu sei como é que é, mas... É o básico. E você sabe que eu leio bastante literatura latino-americana, mas depois você falou ainda do contemporâneo, eu acho que não é quase nada contemporâneo. É que a minha cultura de literatura latino-americana foi muito da faculdade, né? Sim. Então, um dos meus autores preferidos é o Bioy Casares. Inclusive com uma linda edição que tá circulando aí pela Biblioteca Azul, das obras completas dele. Nossa, é. Só pra falar, porque então, eu amo esse livro. Eu amo a Emoção de Maré, e eu gosto muito também do A Trama Celeste, que é um conto. Tem Sombra do acho que um dos Borges, livros mais contemporâneos assim, que eu li foi o daquela Paula Oxalá.
Shellac. Sim. É muito contemporâneo aquilo, eu fiquei até assustada. Teorias assim, Selvagens, sim, né? É, a Teoria Selvagem. Eu falei, nossa, gente, como uma coisa pode ser tão contemporânea? E dos Que nossos negócio. brasileiros, tem alguém que você queria deixar? Nossa, eu leio bastante os brasileiros e eu acho que a gente tá num momento muito bom, assim. Vamos na ordem, então. Tem duas mulheres super medalhões, assim, que a gente tem que ler pra ontem, que é a Maria Valéria Rezende e a Elvira Vinha. Ah, vocês estão fazendo a série com os indicados do Prêmio São Paulo. Tem vários maravilhosos, né? Eu gosto muito da Paula Fábio, eu gostei do Julian Fuchs. Eu não li todos ainda. O da Noemi Jaffe. A Noemi, aliás, é outra, que ela não é um medalhão ainda, que ela não é... ela é um pouquinho mais... próxima safra, né, acho. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Espero que continue escrevendo todos esses bastante. Aí eu gosto muito do Maurício de Almeida. Acho que ele é um cara que tem uma linha crescente, assim, pra ele. E ele vai ainda escrever muito mais. O que vem depois do Desterro? Depois do Desterro vem o Mal Entendido. Tô escrevendo o segundo romance. Eu tô com apoio do Rumos Vital Cultural pra fazer. Maravilha. Então, maravilha 2 vezes. Assim, a ideia era fazer uma espécie de continuação para esse experimento, né? Não uma continuação do Desterro, mas é uma continuação desse experimento. Só que agora eu vou para a década de 70 e 80 falar sobre uma cidade de desova da ditadura militar, na Grande São Paulo. Aí... é uma coisa meio fantástica, com um experimento na linguagem, só que, lógico, completamente diferente, porque é uma outra história a ser contada. Eu queria te agradecer por ter já acabou? vindo falar conosco. Já acabou, é assim de jeito. Tava aquecendo. Querida, eu que agradeço. Muito obrigada. E parabéns pelo canal maravilhoso. E aí, se fosse vocês, eu segui a dica dela, ler o Desterro. Ler o Desterro.